Gente, hoje eu vou vir aqui fazer um vídeo para você. Queria explicar para você um pouquinho sobre o livro do profeta Malaquias, porque eu tenho muito medo, dos pastores ladrão da época, que usam sempre essa passagem aqui da Bíblia para roubar o povo, roubar as pessoas. Eu queria abrir seus olhos aqui para algum detalhezinho aqui que a Bíblia ensina. No capítulo, ou seja, aqui no livro do profeta Malaquias. Então, eu queria fazer umas duas perguntas aqui para você. Primeira coisa, eu queria perguntar se você sabe para quem que foi escrito o livro do profeta Malaquias, ok? É aí nesse ponto que muitas pessoas não conseguem entender o objetivo do livro ter sido escrito, E muitas pessoas maliciosamente usam essa parte da Bíblia Sagrada para distorcer a finalidade, e o propósito de Deus. Então, veja só para quem que é o livro do profeta Malaquias, esse profeta aqui, para quem que foi escrito, amém? Então vamos lá no capítulo 1, que esse aqui é o versículo 6, diz assim: o filho honra o pai e o servo. Aqui selecionar, aí, aqui, selecionar aqui, para você ver. O filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós a quem? Ó sacerdotes, preste atenção nessa palavra. A vós quem? Ó sacerdote, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ok? Então, você vê que o livro é direcionado à classe sacerdotal. A quem? A vós, ó sacerdote. Eu queria agora mostrar para você o capítulo 2, isso aqui, Vou selecionar aqui também, capítulo 2, versículo 1, que está selecionado aqui, diz assim: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. 2. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso o coração. Então, queria só que você preste atenção nesse versículo aqui, agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Então você viu no capítulo 1, versículo 6, o capítulo 2, versículo 1, que esse livro é direcionado à classe sacerdotal. Agora vamos lá no capítulo 3. Capítulo 3 e o versículo deixa eu ver aqui, 14, se não falha a minha memória, deixa eu ver aqui. Capítulo 3, versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 3, capítulo 3, versículo 3, aqui, diz assim: assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata. Então o Senhor terá uma festa em justiça. Então a promessa aqui do capítulo 3 é purificar os filhos de Levi. Quem é os filhos de Levi? A classe sacerdotal, ok? Então eu estou só dizendo aqui porque a finalidade para quem que esse livro foi escrito. E queria agora aproveitar aqui o capítulo 3. Agora você já sabendo disso, para quem que o livro foi escrito, eu queria ler com você aqui essa passagem aqui de Malaquias aqui a partir do versículo 7, que diz assim: desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, quem? O sacerdote, e não guardastes
Quem? O sacerdote. O Senhor diz: tornai vós para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Quem? O sacerdote. Aí você vê aqui o capítulo 3, o versículo 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Tá, Deus. Aqui o profeta perguntando: roubará o homem a Deus? Aí ou seja, o profeta responde pelo Espírito de Deus e diz: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí ele responde: nos dízimos e nas ofertas, né? Com maldição sois amaldiçoada porque me roubais a mim. Sim, toda esta nação. Sim, toda essa nação. A nação quem? A nação sacerdotal. Ok? Então, eu só queria dizer para você que a maioria dos pastores usa essa passagem aqui da Bíblia, né, para lhe chamar de ladrão, para pregar, ou seja, a obrigação de você dar o dízimo, né? E eles costumam usar aqui, mas a primeira coisa que eu quero fazer a pergunta para você é oferta. Oferta não é uma coisa voluntária, o homem dá quando a pessoa dá conforme o coração, né? E o dízimo, né, na época também que era só do vegetal e do animal, não existe dízimo do ouro, essas coisas pela lei de Moisés não existe, né? Não existe, só existe o ouro que ofertou foi só lá Abraão, mas é um dízimo que não é conforme esse da lei aqui que se fala. Então o que acontece? As ofertas é uma coisa voluntária. Então, se a oferta é uma coisa voluntária, como que Deus vai chamar, ou seja, as pessoas de ladrão, né? Os homens de ladrão, se a oferta é uma coisa voluntária? Então, agora que a gente entende o porquê que Deus diz: vós me roubais, eu digo as ofertas. Por quê? Porque todos os dízimos do Antigo Testamento, ou seja, eles tinham uma finalidade, né? Eles tinham já um direcionamento. E as ofertas também, quando era pedido, elas tinham um direcionamento. O dízimo, no caso, era para os sumos sacerdotes, né? O dízimo do dízimo, e o dízimo e os 90% era para os levitas. Então, o que acontece? Só que o dízimo do terceiro ano, não era o dízimo que nem os levitas podiam tomar posse e nem nem levar para Arão, para o sumo sacerdote. Ele é um dízimo que teria que ser distribuído para os pobres e os necessitados do terceiro ano. E aqui é o contexto, né? Quando ele fala isso, que eles roubam, na verdade é os sacerdotes. Ok? Se você ver aqui o versículo anterior, diz assim, ó, aqui no versículo, acho que é o 5, diz: chegai minha voz para juízes, seria uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defrauda o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão. Essa viúva e o órfão aqui, a viúva e o órfão, e que perverte o direito do estrangeiro e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu sou o Senhor, não mudo, e vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. E por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Então, aqui está o ladrão. Aqui está o roubo, né? Em que esse roubo aqui que Deus cita aqui era exatamente isso, porque eles não faziam o dízimo do terceiro ano era para ajudar as viúvas, os órfãos, as necessitadas e os estrangeiros, aqueles, né? E isso eles não faziam, desviavam, eles roubavam. Então os ladrão de Deus aqui, do dízimo que chama, na verdade não era o povo, era o sacerdote que roubava aquilo que o povo trazia, né, para o templo. Ele desviava como? Não dando a verdadeira finalidade, que era essa aqui, ó, ajudar as viúvas, os órfãos, os órfãos e as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Então, por isso que aqui no capítulo 8 Deus o chama de ladrão, não o povo, mas sim os sacerdotes, que não davam a verdadeira finalidade dos dízimos, ok? Então, queria só alertar você para esse detalhe, tá bom? Então não deixe se enganar
e viva na paz. E depois medite mais no livro do profeta Malaquias. Obrigado.